estamos vendo, então, estrutura de seleção. Tá? Então, o que nós temos com a ideia de estrutura de seleção? Acho que o principal problema que tem, e que é o mais crítico na hora de desenvolver qualquer programa, é a questão de entender exatamente o programa. O que é que a questão pede, né? Então, vamos dizer assim, nessa questão, um funcionário ganha R$ por hora normal trabalhada. Sabendo que a jornada normal de trabalho é de 40 horas por semana e que o mesmo ganha 50% a mais sobre o valor da hora normal, por hora extra trabalhada, ao serem fornecidos o valor da hora normal e a quantidade de horas trabalhadas na semana, calcule o salário normal semanal, o salário extra e o salário bruto do funcionário. Tá? O que tem aqui, de um modo geral, é o quê? É você fazer a interpretação do que é a questão, né? Como nós fizemos ontem, veja bem, eu tenho que entender o que é argumento de entrada e o que é argumento de saída, certo? O que a gente entende e de onde que a gente extrai o que é argumento de entrada, né? É o que o usuário vai fornecer e o que eu vou precisar calcular, né? Basicamente é mais ou menos isso, não é isso? O que ocorre? Bom, então, aqui pelo que diz o enunciado, quem que é argumento de entrada? Número de horas. E o valor da hora. É isso? Aí, o que acontece em algumas questões que vocês fizeram, que resolveram, é que no meio do caminho, esse valor da hora vira R. Se transforma. Então, vamos entender assim. O enunciado, ele faz, no primeiro momento, uma explanação genérica de como a coisa funciona. Aí ele diz depois que, ao serem fornecidos o valor da hora normal e a quantidade de horas trabalhadas na semana, calcule, né? Alguns entenderam que tinha que ter a quantidade de horas extras. Nós tínhamos uma outra questão anteriormente que dizia a quantidade de horas extras lá. Mas nessa questão em particular, ele diz quantidade de horas extras? Não. Né? Então, a gente não pode levar em consideração, a gente tem que levar em consideração o que o enunciado diz. E aqui ele é claro em dizer que, ao serem fornecidos o valor da hora normal e a quantidade de horas trabalhadas na semana, calcule, certo? Então, esse é o ponto que nós temos que nos embasar para poder fazer o programa, né? Aí ele pede, o que seria o argumento de saída daqui? Salário normal, o salário extra e o salário bruto. É isso? Né? Então, o que ocorre? Então, aqui nesse caso, também está no enunciado, né? Calcule o salário normal semanal, o salário extra e o salário bruto do funcionário, certo? O que nós fizemos ontem foi pegar aqui, eu coloco quantidade 40 horas a R$ 10, aí eu quero saber qual que é o salário normal, não é isso? Lendo o enunciado, a gente consegue entender como que seria o cálculo, né? Então, eu vou ter lá R$ 10, eu vou ter R$ 400. Salário extra, eu não tenho salário extra, eu vou dizer que é zero, né? Eu vou dizer que o salário bruto vai dar o mesmo R$ 400, não é isso? Como eu tenho as possibilidades, eu poderia ter, fiz menos que 40 horas, né? Teoricamente, aqui, se fosse levar em consideração a legislação como um todo, teria outra situação de que se você não cumprir, você pode perder o descanso remunerado. Neste caso aqui não perde porque você não deixou de faltar um dia. Mas se você faltar 8 horas, por exemplo, a conta é um pouquinho maior. Você não vai perder somente aquele dia de trabalho. Você vai perder aquele dia de trabalho e o descanso remunerado. Porque o descanso remunerado seria o final de semana, você recebe de acordo se você trabalhar a semana toda. Caso contrário, você não recebe, né? Bom, então aqui seria 380, seria 00 e aqui eu teria 380, não é isso? E a outra situação que eu teria é se ele fizer 42 horas a R$ 10 a hora, né? O salário normal vai ser pela jornada normal, né? Então eu vou ganhar R$ 400
como se fosse o salário normal. Aí, quantas extras eu fiz? Fiz 2, né? Cada extra, segundo o enunciado, ele diz que eu ganho 50% a mais sobre o valor da hora normal. Então, quanto que dá o valor da hora extra? 15. Né? O valor da jornada normal é 10, ganha 50% a mais, 50% é 5. Mas é a mais sobre o valor, não considerar 5 somente. Tem que considerar os 10 que ele já ganha, mais 5, que vai dar os 15. Então, ele fez 2 horas extras, então vai dar R$30 de hora extra. Aí, o salário bruto vai dar 430. Tá certo? Todo mundo conseguiu visualizar esse processo na hora de fazer a questão? Veja bem, em termos de programação, o que a gente pode entender aqui, né, trabalhando essa questão, é que eu tenho um comportamento nessas 2 primeiras opções que são similares. A gente pode dizer assim? Quando ele for igual a 40 ou ele for menor que 40, eu posso fazer o cálculo de uma forma, de uma mesma forma, certo? E quando ele for maior que 40, então eu vou ter um cálculo diferenciado para ele, porque ele é diferente a forma de calcular aqui, não é isso? No valor, quando ele é menor ou igual a 40, o que eu fiz? Eu calculei o salário normal em função da quantidade de horas, certo? Aí eu calculei o salário extra dizendo que é 0, que eu não tenho salário extra. E eu vou dizer que o salário bruto dele vai receber o que seria o salário normal dele, mais o salário extra, que é 0, né? E eu vou ter o valor do salário bruto, né? Nesse ponto, eu posso dizer que é igual nos 3 cálculos. A diferença é que o salário extra nas 2 primeiras é igual a 0. Podemos concordar assim? Então, veja bem. Essa é uma forma da gente fazer a interpretação do enunciado, podemos dizer assim. Eu coloco as possibilidades que poderiam ocorrer neste caso e eu tenho uma visão mais ou menos do que a coisa pode ocorrer, certo? Está claro a interpretação aqui? Então, vamos dizer assim, numa questão eventualmente que vocês passem a pegar e que de repente não conseguiram entender direito, procurem criar um modelo de como seria o básico. Esse seria o básico que eu poderia ter, né? Eu tenho variações. Essa daqui é uma variação do que poderia acontecer, certo? Essa outra é uma segunda variação do que pode acontecer. E o programa tem que calcular igual para as 3 situações, ou mais. Neste caso, eu tenho 3. Eu poderia ter um outro programa, poderia ter 5 possibilidades, 6 possibilidades, eu poderia ter N possibilidades. Mas na hora de fazer o teste, eu tenho que levar em consideração as possibilidades que o programa pode gerar. Está claro esse processo? Tranquilo? Bom, então a questão de... Eu tenho que calcular a hora extra de alguma forma, porque eu tenho que saber quantas extras ele fez. Mas o meu enunciado, ele não diz diretamente que eu vou ter como argumento de entrada o número de horas extras. Esse ponto está claro? Beleza? Então, tá bom. Então, o que nós temos aqui? Ó? Vamos pegar, então, dentro do programa, né? Então, aqui, dentro da questão do programa salário, então, eu vou definir quem são meus argumentos de entrada, e daí eu vou colocar aqui, o que mesmo? Primeiro, número de horas e o valor da hora. Não é isso? Argumento de saída. Salário normal. Vou colocar normal, salário extra e o salário bruto. Tá. Então, lembrados que quando a gente trabalhou o conteúdo lá pelo nome dos identificadores lá, uma das sugestões é a gente usar a letra maiúscula quando eu tenho o nome de uma variável composta, certo? Então, esse é um formato da gente poder trabalhar que facilita a nossa vida, certo? E ele tem que transmitir o valor que ele está carregando. Dessa maneira, fica tranquilo a gente entender o programa, certo? Né?
Beleza. Eu vou declarar variáveis. Então, número de horas... Pois não. Ué, eu tenho um nome, número de horas. Eu posso ter horas, posso ter número. Ela é composta de duas partes, número de horas. Salário bruto, certo? É composto de duas partes. Né? Salário normal, salário extra. Certo? Aí como o nome aqui, ó, aqui eu posso manter o nome da variável. Desculpa. A primeira parte, o salário, como é comum em todas elas, deixei ela em minúsculo. A hora que parte para a parte do segundo nome, eu começo com maiúsculo. Fica mais fácil de entender o programa. É, mais organizado. Ok? Então, tem lá, número de horas. O número de horas vai ser de que tipo? Ele pode trabalhar 1h30? Pode. Mas pode, mas ele cobra por uma hora inteira. Ele paga por uma hora inteira. Será? Vamos perguntar para o Recursos Humanos. Não, mas aí tá escrito que... Hã? Ele paga por 1h30. Vai pagar por 1h30. Nem por duas, nem por uma. Ainda bem que eu escrevi em real. Tá? Então, eu tenho o quê? Número de horas. Eu vou ter o valor da hora. Eu vou ter o salário normal, o salário extra e o salário bruto. E eles vão ser de que tipo? Real. Beleza. Então, aqui o que nós vamos ter? Vou conhecer meus argumentos de entrada. Número de horas, valor da hora. O que mais que eu tenho? Eu tenho que calcular os valores. Se eu não tivesse estrutura de seleção, eu calcularia direto, certo? Mas eu tenho um fator ali que vai me determinar como é que eu vou fazer o cálculo, não é isso? Certo? Então, em função de que eu vou calcular diferente o salário? Da quantidade de horas trabalhadas, ou do número de horas. Né? Então, se o número de horas for menor ou igual a 40, dentro. Vai ponto e vírgula aqui? Não. Teve gente que colocou ponto e vírgula aqui. Mas não vai. Tem gente que pensa que depois do den, depois tudo tem que pôr ponto e vírgula. Então. Vou explicar isso. Mas é isso que eu estou falando agora. Porque o comando não terminou. Certo? O ponto e vírgula indica para a gente o quê? Uma sequencialidade de comandos. Então, eu li aqui, fiz a leitura, a operação de leitura eu terminei. Certo? Então, tem que colocar ponto e vírgula. Mas o if, ele não terminou ainda. Certo? Então, como ele não terminou, eu não vou colocar o ponto e vírgula. Certo? Se eu colocar ponto e vírgula aqui, eu estou dizendo que esse comando já terminou. Mas na prática ele não terminou. Daí ele vai executar, aí a ideia de fazer selecionar um bloco de códigos vai ser desprezado, certo? É como se eu não tivesse o if lá, e não é o nosso caso, né? Nos interessa saber quando eu tenho o if, né? Quando a condição é verdadeira, né? A condição aqui é uma, como é que a gente chama isso aqui? É uma expressão? É uma expressão relacional. Relacional. É relacional por quê? Porque ela está usando operadores relacionais. Porque eu estou utilizando o operador relacional. Certo? Muito bem. Aí eu tenho o quê? Bom, então supostamente aqui, quando o número de horas for menor ou igual a 40, eu vou ter que o salário normal, vou ter que calcular ele.
Eu vou ter que calcular o salário extra e vou ter que calcular o salário bruto. Ok? O que ocorre em termos disso? Bom, eu vou vir aqui e vou calcular esses três camaradas. Tá. Eu tenho o quê? O salário normal vai ser o quê? É o valor das horas. O valor das horas vezes o número de horas. O salário extra, nesse caso, vale quanto? Zero. E o salário bruto vai ser o quê? Na prática, a gente diz salário normal mais o salário extra. O extra vale zero, mas é a soma dos dois, certo? Porque o bruto é a soma do salário normal mais o salário extra, tá certo? Bom, beleza. Terminei essa parte, aí eu venho e verifico. Se o número de horas for maior que 40, então eu vou ter o quê? Vou calcular o salário normal, vou calcular o salário extra e vou calcular o salário bruto. É isso? O salário normal nesse caso vai ser o quê? O valor das horas vezes. Se eu fizer o valor. Número de horas. Valor da hora vezes 40. Valor da hora vezes 40. É o valor da hora. Como ele fez mais do que a jornada normal, o valor do salário normal, ele é em função da jornada normal, que é 40. É isso? Tá aí tranquilo. Aí eu tenho o quê? Que o salário extra vai ser o quê? Eu tenho que saber quantas horas extras ele fez. Eu vou ter... Então, para me encontrar esse cálculo, eu vou ter lá, vou pegar o número de horas e vou tirar das 40, que é a jornada normal. Dessa forma, eu obtenho quantas horas extras ele fez. Não é isso? E vou fazer o quê? Vou pegar esse cara e vou multiplicar pelo valor da hora extra. O valor da hora extra, ele diz que é o quê? É o valor da hora normal. 50% vezes 0,5 vai ser 50%, certo? Só que ele vai ser 0,5 mais o valor da hora normal, não vai? Não é isso? Então, vamos dizer assim. Na conta a gente pode dizer, vai ser isso daqui mais o valor da hora normal. Podemos dizer assim? Isso daqui, se a gente simplificar ele na forma, ele está na forma bruta, é 50% a mais do valor da hora, certo? Então, ele vai ganhar a mais esse 50, mas ele vai continuar ganhando o valor que ele teria por aquela hora, certo? Então, vai dar 1,5, né? 0,5 mais 1 vai dar 1,5, certo? Em termos gerais, podemos dizer assim. Bom, pode ficar assim? Também pode ficar assim, certo? Aí eu vou dizer que... Oi? Que o salário bruto é o salário normal mais o salário extra. Podemos dizer assim? É isso? Aí nós temos aqui uma seguinte situação, né? Bom, eu vou vir aqui e vou dizer assim. Vou dizer o salário normal, o salário extra e o salário bruto. Ok, são os três valores que eu estou precisando escrever. Aqui eu tenho uma situação de que eu tenho parte da minha, do que eu fiz ali, ele não depende da condição. Quem que é e como é que eu chego a essa conclusão?
Vou repetir. Eu tenho parte daquilo que foi feito, que está ali, que eu posso afirmar que ele não depende da condição. Por que ele não depende da condição? Porque se ele trabalhar no trajetório, vai ser o mesmo cálculo que vai fazer. Ele só vai receber mais se trabalhar mais que 40 horas. O que você falou está certo, mas aonde que a gente representa isso? Como é que a gente encontra isso? É o salário. Oi? É que assim, por exemplo, ali no primeiro condicional, tem o salário normal, que é uma forma de calcular diferente da segunda, o salário extra também é diferente da segunda, só que o salário bruto ele vai ser calculado da mesma forma. Vai ser o salário normal mais o salário extra. Então daria para tirar dos condicionais e colocar embaixo depois. Então, eu tenho que essa conta, essa linha aqui, é exatamente igual a essa linha aqui. É isso? Não é exatamente igual? Se eu coloco, no caso aqui, eu tenho duas condições, certo? Se nas duas condições eu coloco a mesma linha, e só tenho essas duas condições, essas duas possibilidades, certo? Tem que observar isso, porque se eu tiver 3 condições e só em 2 eu coloco, aí ele depende da condição. Mas nesse caso em particular, eu tenho 2 condições e eu tenho a mesma linha nas 2 condições. Quando isso ocorre, significa que ele não depende da condição. Se ele não depende, existem 2 possibilidades. Ou ele vem antes das condições, ou ele vem depois das condições. Nesse caso em particular, ele vai vir depois, porque é a última linha sendo executada, certo? Então, significa que eu posso vir aqui e retirar essa linha daqui, colocar ela aqui embaixo, certo? E posso retirar essa linha daqui. Certo? Sem perder nada no meu programa. É coerente? Bom, então, o que nós fizemos aqui? Tá algo muito diferente daquilo que a gente encontrou no material, na questão? Nós nos baseamos totalmente na questão, correto? Tá tranquilo aí o entendimento? Beleza até aí? Tá. Então, o que acontece aqui, ó? Vamos colocar para funcionar. Ele está pedindo a quantidade de horas, número de horas. Número de horas, 40. R$10 a hora. 400, 0, não tem horas extras, 400, certo? Aí eu venho, beleza, então eu tenho essa situação. Vou colocar uma outra. Eu tenho 38 horas, R$10 a hora. 380, 0 de hora extra, 380. Certo? Bom, aí eu tenho a seguinte situação. Eu tenho lá 42 horas a R$10 a hora. R$400, R$30 de hora extra e 430. Coerente? É como a gente queria executar. Certo? Bom, o que acontece aqui, ó? A gente vai fazer o teste de mesa da questão. Então, o teste de mesa leva em consideração que a gente pega e faz o quê? Eu vou pegar, numerar as linhas do programa.
É isso aqui, não é? Tá? Vou trazer um pouquinho para cá e vou trabalhar aqui. Então, no teste de mesa, o que a gente faz é o quê? Primeira coisa, eu vou pegar as variáveis que estão declaradas aqui em cima e vou colocar elas, número de horas, valor da hora, salário normal, salário extra e salário bruto. Tudo bem? Posso colocar ou não as condições que eu tenho. Número de horas menor ou igual a 40. Número de horas maior que 40. Ok? E eu vou ter a linha. Tudo bem? Tranquilo até aí? Vou colocar tudo alinhadinho aqui. Esse é toque, né? Para ficar tudo acompanhando junto ali, né? Então, eu vou vir na linha 1. Na linha 1, o que que faz? Eu vou ler. Vou ler o número de horas, 40, e vou ler o valor da hora, 10. Tá certo? Aí eu vou executar a linha número 2. Na linha número 2, o número de horas é menor ou igual a 40? True. Vamos colocar V, verdade. Certo? Que linha que eu vou executar com base nessa segunda? Então, vou executar 3, vou executar 4, vou executar 5, vou executar 6. São essas linhas que estão envolvendo essa condição, não é isso? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, salário normal, ó, vou colocar até mais ou menos próximo das linhas que elas vão executar. Então, salário normal recebe o valor da hora, número de horas, vezes o valor da hora. O valor da hora é 10, vezes o número de horas, 40, então vai dar 400. O salário extra recebeu 0. Executei a 5, executei a 6, não é isso? Chegou até a 6. Qual que é a próxima linha que ele vai executar? A 7. A 7, ele vem aqui, ó, vou colocar bem aqui onde está a linha 7. Na 7, número de horas é maior que 40? Falso. Se é falso, qual que é a próxima linha que ele vai executar? 12. Então, aqui, ó, eu pulei a linha 8, 9, 10, 11. Vim parar na linha 12. Na linha 12, ó, vou pegar na mesma direção da 12 aqui, né? Vou fazer salário bruto, recebe salário normal, que vale 400, mais salário extra, que vale 0, e vai dar 400. Certo? Na linha 13, eu vou escrever os 3 valores, né? Que aqui no caso não tem como representar o círculo lá que eu passei no quadro, né? Então eu vou repetir lá, 400, 0 e 400. Tá claro? Entendido o que é o teste mesmo? Beleza? Tranquilo? Tá. Então, esse é o formato que a gente trabalha, certo? Tem que fazer teste de mesa? Tem que fazer teste de mesa. Tem que aprender a fazer teste de mesa? Tem que aprender a fazer teste de mesa. O teste de mesa vai ser assim, então, professor, que vai ser feito? Sim. Com essa tabelinha ali. Sempre eu vou ter os valores, certo? Eu tenho que trabalhar em cima desses valores. Beleza? Aqui, dentro dessa questão, tem alguma coisa que pode ser modificada.
que será que pode ser modificado nessa questão? Eu posso considerar nessa questão, observe o seguinte, vou considerar que a quantidade de horas que eu tenho, ela teoricamente, ela é igual, menor ou igual a 40. Certo? E vou colocar aqui o ponto e vírgula que a gente comentou. Se eu coloco ponto e vírgula aqui, indica o quê? O que indica? Sim, isso significa o que nessa linha em particular? Que eu já terminei o if, certo? Tá claro? Tá, bom, então, se eu considero que esse ponto e vírgula considera que a linha já terminou, então observem o seguinte, ó, 40 horas a R$10. Oi? Bom, já tínhamos feito isso. Eu coloquei o ponto e vírgula. 38 horas a R$10. Mas então, 42 horas a R$10. O que mudou então? Aparentemente não mudou nada. Mas se eu estou dizendo que esse ponto e vírgula aqui indica que o if perdeu o valor, não foi isso que eu falei? Ou não? Foi isso que vocês entenderam? O que significa colocar o ponto e vírgula ali? Então, se você tirar, vai fazer a mesma coisa? Oi? Se você tirar esse item, ele vai dar o mesmo resultado? Ah, então, se eu vier aqui e fizer isso daqui, tá, mas o begin e o end indicam um bloco de código, certo? Eu posso ter bloco de código, não posso? Né? Ele termina com ponto e vírgula, então, né? Então, eu venho e 40 horas, R$10. Não, vamos executar o outro, então. 38 horas a R$10. Vamos executar o outro. 42 horas a R$10. Eu entendi, é porque tipo assim, ele vai executar o código, as primeiras linhas, depois ele vai no if e vai substituir de novo, porque ele vai maior que 40. Se ele não for isso, eu não vou executar. É que lá em cima você já tem especificando que o valor da hora vai ser 40. É normal. É o normal para ele, entendeu? Tá. Fica só que se for maior que 40. Então, nessa primeira parte, não precisava falar que é menor que menor igual. Porque se for menor, vai fazer o mesmo sequência. Porque o valor de hora é o mesmo número de horas. É porque, no caso, ele vai executar aquelas primeiras linhas ali, aí vai chegar no if, se ele for maior que 40, ele vai executar o de baixo e vai substituir os resultados da de cima, dando o resultado correto. Professor, se ele chegar no if e não for menor, ele for menor no caso, ele vai ignorar e vai sair de zero, dando o resultado correto do mesmo jeito. Isso não custaria mais processamento? Oi? Isso não custa mais processamento? Porque ele vai fazer a equação duas vezes. Quanto será que custa para fazer isso aqui? Não, professor. Então, não, sim, eu também. Eu só perguntei. Mas o senhor, professor, Então, quanto será que custa fazer? Diga, Ademir.
Ah, tá. Observe o seguinte, eu posso tirar o begin e tirar o end. Viu que eu deixei begin e end com duas linhas lá? Ele fez diferença? Ele deu erro? Não. Eu estou identificando um bloco de código, certo? Mas o que acontece é assim, bom, de antemão, eu estou dizendo que o cálculo vai ser como se eu tivesse menor ou igual a 40. Se for maior que 40, ele vai lá e refaz o cálculo. Certo? O custo de processamento, ele executou, mas se a maior parte das horas, quando for calcular, ele for realmente menor ou igual a 40, a hora que ele passar no if, ele simplesmente vai desprezar o segundo trecho. Certo? Então, em termos de processamento aqui, ela não faz nem cócegas aí. Neste caso aqui em particular, não faz nem diferença, certo? E eu levei em consideração que eu tenho duas possibilidades, mas de antemão já considerei que é a primeira. Aí eu vou verificar, mas será que é igual à segunda? Se for, eu refaço a conta. Certo? Observaram como é que ficou o programa? Ficou menor. Certo? Tá fácil de ler o programa? Que bom, né? Porque tem alguns trabalhos ali que, meu Deus do céu! Acho que vamos fazer um mutirão, comprar um caderno de caligrafia, pessoal. Né, André? Vamos? Tem um pessoal que está precisando de um caderno de caligrafia. Precisa escrever mais redondinho, né? Que nem lá atrás, lá como se dizia, lá. Professor, inventaram um negócio chamado computador. Não diga! Fala sério! Fica bonitinho. Não, fala sério, o que é isso? Mas vamos dizer assim, para que vocês aprendam a programar, assim como quando vocês foram alfabetizados, o negócio é que tem que escrever, né? Então, a hora que o programa tiver numa fluidez, assim, que o lápis pega e já vai escrevendo o programa por conta própria, certo? É a hora que dá para usar o computador. A hora que o lápis pegar assim, que você pegou, colocou no dedo, ele já sai escrevendo o programa, aí é a hora que dá para usar o computador para fazer os programas. Certo? Então, o que acontece? Aqui, a forma de colocar o nome das variáveis, né, que é o assunto lá de identificadores, levando em consideração a questão, a gente dá a entender o que seria, certo? Em vez de número de horas, poderia usar a quantidade, QTD de horas, por exemplo, né? No lugar do valor aqui, baseado que a gente tem enunciado, eu poderia usar R no valor, certo? Porque na questão ele fala a respeito de poder ser R também, né? Mas se a gente levar em consideração que a gente faz programas e geralmente a gente tem que dar manutenção, usar nome de variáveis que tenham mais ou menos nesse formato, fica mais fácil você ler depois de um tempo, certo? Você fez o programa, daqui a um tempo você vai pegar o programa para dar manutenção. Se você usar a codificação simplificada, ela vai ficar muito difícil de entender o que está escrito lá. Se ela for com o nome inteiro, às vezes você vai demorar muito tempo para ler o programa inteiro, né? Então, o meio termo dentro dessas duas situações é você usar parte abreviada, certo? Tá claro aqui? Tranquilo? Até aqui, beleza. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Professor, quanto custa fazer isso aí? Então. Custa em torno de R$600 por mês. É possível. É possível. Daqui para frente os programas vão começar a ficar mais caros, né? Mas esse semestre vai ficar nesse valor, não vai mudar não. Tá certo aqui? Beleza? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Eu preciso colocar o modo emoção? Não? Tá de boa, hein?
Então tá bom. Vamos seguir com esse camarada aqui. E ao invés de eu ter aqui, vamos considerar que eu tenho aquela situação lá do cálculo do INSS, IR, IS. IS. Era imposto sindical, está escrito lá. Não é isso? Então eu tenho lá INSS, tenho IR, IS. Né? IS, na verdade, eu não posso usar. Viu que ele ficou. Tá negrito ali? Né? Oi? É uma palavra reservada. Certo? Assim como se eu colocasse aqui, por exemplo, var, olha lá, var eu não estou usando ali. Se eu usasse end, if. Professor, a gente vai aprender onde, por quê e para que a gente usa isso? Um dia. Vamos com calma, a gente chega lá. Vamos colocar lá como filiação sindical. Certo? FS não tem problema. Que tipo que é aqui? Real. Bom, aí supostamente, vamos considerar que ao invés de ser semanal, isso aqui seja mensal, né? Aí eu vou ter lá, bom, o INSS ele depende do quê? Salário bruto. Não é isso? É um valor direto. Ele tem faixa? Tem alíquota? O que é alíquota? É o restante? O salário, já são descontados os impostos. A alíquota é o percentual que você vai recolher, certo? É um percentual que está vinculado com o imposto, certo? Então, o INSS, na realidade, ele depende exclusivamente de eu ter o valor do salário bruto, certo? Então, vamos dizer lá, INSS é salário bruto vezes 10 dividido por 100. Ou eu poderia ter colocado 0,10. Né? Aí eu tenho imposto de renda. Não é isso? Aí era até R$1.000, até 2.000 era isento. Isento significa que não precisa pagar. Não é isso? Então, se for mais que 2.000, até 3.000, 8%. E se for mais do que 3.000, 10%. Acima de 4.500, 15%. Então eu coloco lá, se salário bruto for menor ou igual a 2.000, então IR recebe salário bruto vezes 0. Se for até 2.000 era isento. Isento a gente diz que é 0. Se é 0, então eu preciso multiplicar ele pelo salário bruto? Não. Então, eu vou dizer que é... Poderia fazer acima de 2.000, menor ou igual a 3.000. Já cortar ali. Poderia ter que fazer isso. Os caras vão rápido. Hã? É. Professor, Eu. mas você precisa dar essa situação, você não pode só fazer esse valor maior? Hã? Você não pode só depois de 2.000, se ele for maior, tem 2.000, e você vai ter que tirar os centavos e menor de 3.000. Você precisa declarar isso aí? Pois é. E daí? Eu preciso declarar? Acho que não precisa. Até 2.000, não tem nada, então você não precisa contar. A partir de 2.000. Se for acima de 2.000 já começa a conta.
Então eu posso tirar essa linha que está aqui. Eu vou dizer que o IR começa com 0. É isso? E daí eu vou dizer se ele for Maior. Tá. Teve gente que colocou lá, ele é menor que 3.000. Eu posso fazer isso, será? Não. Por quê? Porque senão ele vai pegar da alíquota quando é isento também, né? Porque aí ele tem que ser, no caso, se ele for menor que 3.000, qualquer valor abaixo de 2.000 também que é isento Vai ser tributado. ser tributado. Né? Então, o fato de eu considerar de primeira mão que, em princípio, ele seria 0 aqui, mas aqui eu não posso chegar e colocar aqui. Não é isso? Como é que a gente viu outro dia na aula? Como é que a gente faz quando é isso? Salário bruto, se ele Salário bruto for maior que 2.000 and se ele for menor ou igual a 3.000, então aí tem que meter um parênteses, senão vai IR parênteses. Depois do 2.000 e até o salário bruto, né? É isso? Aonde que tem que colocar? Aqui. Até aqui. Seria um asterisco. Aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Assim. Se o salário bruto for maior que 2.000 e ele for menor que 3.000, o IR seria o quê? o salário bruto vezes 8 sobre 0,08. Sim. E se não for isso? Aí, se ele for maior que 3.000 e menor que... For maior que 3.000 and salário bruto 4.500. Então, o IR vai ser salário bruto vezes 0,1. assim. E se O IR com salário bruto vezes 0,1. assim. Eu. Já que está usando o nível marco certo, não seria dar um jeito diferente, afinal de contas, né? Isso nós vamos ver agora. O Elcio. Lá na ferramenta. Na estação Elcio. Uhum. Kelsey. Foi apresentado já? Então eu tenho aqui salários, né? Eu vou ter INSS, eu vou ter IR e vou ter filiação sindical. Faltou filiação sindical, né? Como é que calcula a filiação sindical? Sal bruto Vezes 0,005. Assim? É só 0,5. Assim. Assim. Não, é igual. Não, isso aí Assim.
Na verdade, geralmente, quando tem o cálculo do salário, da filiação sindical, ele é o valor que você tem do salário bruto, você tira o INSS, tira o IR, e o que sobrar disso, você faz a contribuição. Professor, como que a gente chama mesmo quando usa uma relacional e expressão lógica relacional? Fala mais alto para o colega ouvir. Expressão lógica relacional. Expressão. Expressão lógica relacional. Isso. Tem operador lógico e operador relacional. Operador lógico e operador relacional. Quando eu levo em consideração que para fazer o valor da filiação sindical, eu tenho que tirar quanto ele pagou de INSS e quanto ele pagou de IR, né? Daí eu vou subtrair o INSS, vou subtrair o IR, e do que sobrar eu vou Fazer o cálculo. E se fizer lá em cima depois do salário bruto? Hum? Se fizer lá em cima depois do salário bruto? Vai dar. Se eu fizer logo depois que eu calculei o salário bruto, eu tenho o valor de INSS? Não, só depois do salário É porque agora foi cortado, agora não é obrigatório, né? Mas quando tinha filiação sindical, você recolhia ela sobre o que sobrasse. Porque se você recolher, na verdade, o imposto de renda também está errado. Você está pagando sobre um valor bruto que você está recolhendo em INSS, certo? O certo seria você descontar do que sobrar, você pagar. Porque você não está tendo renda daquilo, você está pagando o imposto, o INSS no caso, certo? O coerente seria isso, mas a nossa tributação é um pouco diferente, né? Mas no caso da filiação sindical, eles colocaram, era o valor restante daquilo que você já pagou de INSS, aquilo que você pagou de IR, você subtrai esse valor que você já pagou disso, o que sobrar você paga de filiação sindical, ou imposto sindical, tá? Bom, aí aqui tinha o total de descontos, né? Vamos colocar com o DESC. Total de desconto seria o quê? INSS, IR, mais FS. Né? Então, aqui eu tenho INSS, IR, filiação sindical, descontos, né? E eu teria o salário líquido. Né? O que é o salário líquido? O salário líquido é o salário bruto menos o total dos descontos. Recebe o salário bruto menos os descontos. Coerente? Aí, aqui faltou, então, vamos declarar. Eu tenho filiação sindical, eu vou ter descontos, eu vou ter salário líquido. Oi? Certo? Tem que estar tranquilo? Beleza. Muito bem. Vamos lá, então. Então, vamos pôr para... aqui fica difícil a gente entender tudo isso aqui tudo junto, certo? Então, aqui geralmente a gente coloca entre aspas normal, vírgula. Extra, aqui vírgula, bruto, vírgula, aqui tem que ter um espaço do lado de cá também, tá? INSS,
vírgula. IR, vírgula. Aqui eu posso colocar IS, vírgula. Descontos, vírgula. E aqui, líquido, vírgula. Ok? Tranquilo aí? Colocamos para rodar. Então, para a gente entrar na faixa normal, eu posso usar o 4010, né? 400, não vai pagar nada de INSS, IR vai ficar zerado. Ah, INSS paga 40, né? Tá aqui. IR paga nada. Contribuição, filiação sindical, ele vai pegar 5% do que sobrar daqui. 400 menos 40 vai dar 360, 5%, 1,80. Descontos deu 41,80, né? Salário líquido está aqui. É, o que sobrou? Hã? Aí, dessa forma, a gente fez a primeira faixa aqui, né? Desse caso aqui, a gente entrou aqui e não entrou em nenhum desses outros aqui, não é isso? Tá? Então, para a gente entrar aqui, 40 horas a R$60. 6 vezes 4, vai dar quanto? 2.400. Ah, tá. Vai entrar na segunda faixa? Ah. 2.400, não teve extra, e pagou 240. Oi? Arrancou 240 do salário. Porque o cara ganha 2.400 por semana. Ah, não tá certo. Por mês? Por semana? INSS 240, IR, ele entrou na faixa dos 5%, não é isso? Certo? Aí eu tenho IS que deu 9,84, desconto foi 441,84, de 2.400. Por semana. Não, ganhar 2.400 por semana, né? Por semana. É. Que coisa maligna. Tá, então eu tenho lá 40 horas, né? Qual que é a outra faixa que vai ter? A R$80. Quanto que dá? R$3.200 dá 320, IR também 320, que entra na faixa dos 10%, né? 12,80 de imposto sindical, 652 de descontos, sobrou 2.500. Certo? Entrou na faixa, nessa faixa aqui, não é isso? Certo? Oi? 40 horas a 12. R$4.800, é acima dos 4.500. 480 de INSS, 720 de IR, 18 de imposto sindical, 1.218 de desconto,
3.582. Um mês já tá com a vida da hora. Agora nessa daí uma semana sem trabalhar hora extra. Sem trabalhar hora extra. Mas quanto que vocês acham que ganha um desenvolvedor nos Estados Unidos por hora? Em dólar? Sim, em dólar. Então, variando no 10 dólares por hora? O americano não trabalha por 10 horas a hora. Nos Estados Unidos você ganha por semana. Gira, depende da linguagem que vai trabalhar e depende de como for, deve variar de 60 a 80 dólares a hora até 110, 120 dólares a hora. Você está incentivando a gente a aprender inglês e trabalhar nos Estados Unidos para trabalhar lá. Eu não falei isso, falei? Tá colocando palavras na minha boca? Não é? Hã? O Orkut tá aí, ó, usa ele. Na verdade, o que existe é que tem ex-alunos nossos que trabalham para empresas americanas, só que sem sair daqui do Brasil. Certo? Então, vamos considerar lá que se você trabalha 40 horas, né? Vamos dizer, se lá paga 100 dólares, vamos dizer que você ganha 50 dólares a hora, certo? Você trabalha 40 horas por semana, né? A 50 dólares. Você ganha 2.000 dólares por semana, né? 2.000 dólares por semana, se você multiplicar por 4 semanas, dá 8.000 dólares no mês. 8.000 dólares e ao câmbio que está hoje de 4, acho que talvez dá para dar uma passeada no shopping no final de semana. Quem sabe você comprar Big Mac. Não, eu não sei porque amanhã eu escutei que o cara ganha 32 mil. Cara, com esse dinheiro, em 2 meses você compra um Kinder Ovo. Talvez dê para comprar o Kinder Ovo. Meu Deus do céu. 2 meses, a sua vida Em 3 meses, isso daí eu não trabalho não. Beleza? Bom, podemos continuar? Posso? Tá, bem. Observaram que eu não coloquei Begin End ali. Deu erro? Não. O que é vantagens aqui? gorjeta. É o salário bruto só. Voltando aqui, né? Podemos continuar a aula então? Passou o momento, né? Vocês têm que aprender inglês, falar bem inglês, fluente e tal, para vocês começarem a ganhar esse negócio. E terminar o curso. Terminem o curso. Principal. Isso. Não adianta sonhar se nós estamos no primeiro período, moçada. Ó, esse é o primeiro. Falta só a faculdade inteira, tá bom? Então vamos nos empenhar aí. Voltar aqui ao foco que nós precisamos aqui, né? Então o que acontece? Veja bem, observaram que eu não coloquei Begin End, certo? Significa que quando eu tenho uma estrutura de seleção e eu tiver somente um comando, no caso do Pascal em particular, eu não preciso colocar Begin End. Certo? Desde que seja um comando somente. Um comando não precisa, então. Agora, uma coisa que é importante, que eu estava olhando nos trabalhos, olha, vocês viram a estrutura, como está aqui a indentação, tal? Então,
Eu vi uns trabalhos lá que, meu Deus do céu, não dá nem para entender o que está escrito lá, quanto mais quando está tudo embolado ainda, certo? Não, mas eu vou deixar vocês tranquilos. Quando eu não pego um programa desse que eu não consigo entender, eu vou lá e marco um X nele e pronto. Para que eu vou ficar tentando ler o que está escrito lá? Né? Para que eu vou ficar perdendo tempo? Não vai dar, eu vou ter que tentar decifrar o que está escrito lá. Né? Então, já marca o X, já pronto, já resolvo a questão, não tem que ficar se incomodando. Hã? Então, o X é que é assim, ó, é aquela variável que eu não sei direito o que é, então deixa ela com X lá, né? O problema é que ela não soma, né? Certo? É. Tá. Vamos seguir? Podemos? Faz sentido. Veja bem, então eu tenho, o que a gente viu hoje? Eu tenho situações onde eu posso levar em consideração, primeiro, que o cálculo é 1, e eu posso verificar se ele é a outra situação. Tá certo? Eu tenho essa possibilidade. Usando o comando if-then. Certo? Usando o comando if-then, eu tenho essa situação. Agora, eu tenho a possibilidade, por exemplo, ó, veja bem, quando eu for utilizar o comando if-then else significa o quê? Se a condição, então eu faço aquilo. Se não, eu vou fazer outra coisa, né? Quando eu for usar if-then else, eu necessariamente não posso fazer este recurso aqui. O que eu fiz aqui? Aqui foi colocada a situação de que, de antemão, estou considerando que o valor do imposto de renda é 0. Certo? Que o valor do salário bruto é menor que 2.000. Certo? Quando eu for usar if-then else, eu não posso utilizar este recurso aqui. Eu tenho que vir aqui e fazer isso aqui, ó. Se o salário bruto for menor ou igual a 2.000, então vou dizer que o IR vale 0 e vou tirar o ponto e vírgula daqui. Se não, se ele não for, vou fazer a segunda condição. Certo? Se ele não for a segunda, então se ele é a terceira, então eu vou fazer esse cálculo aqui. Em todos eles, quando eu uso if-then else, o último, só tem uma linha neste caso, certo? Eu tenho que colocar dessa forma. E só no último if eu vou colocar o ponto e vírgula. Sim, é o que está aqui, ó. Else. Se não for, se ele for menor ou igual a 2.000, o imposto de renda vai valer 0. Agora, se ele não for menor ou igual a 2.000, eu vou cair no else. Certo? Aí eu tenho um outro benefício. Se ele, ó, eu preciso colocar que ele é maior que 2.000. Se ele veio para o else, significa o quê? Ele já é maior que 2.000, certo? Então, eu posso retirar isso daqui, porque automaticamente, se ele caiu no else, significa que ele é maior que 2.000. Aí, se ele for menor ou igual a 3.000, ele vai calcular o imposto de renda aqui. Se ele não for menor ou igual a 3.000, significa o quê? Ele é maior já que 3.000. Então, eu estaria colocando esse trecho aqui de forma desnecessária. Vai funcionar colocando ele ali? Vai. Mas eu posso retirar, por quê? Porque se ele caiu no else,
significa que ele já é maior que 3.000. Certo? E aqui nesse último aqui em particular, ó, ele é menor ou igual a 4.000. Se ele não for menor ou igual a 4.000, ele só pode ser o quê? Maior. Por isso que eu não posso colocar o primeiro lá, porque senão ele pode ser, se eu colocar ele maior que 2.000 lá e colocar ele para frente, ele pode cair no último. E aí mesmo os casos que forem menores que 2.000, ele vai tributar como sendo 15%. Certo? Então eu não posso utilizar o recurso que eu usei usando o if then. Certo? Eu necessariamente tenho que colocar todas as condições. Mas a lógica aqui, ó, ele não faz a mesma coisa que faz o outro? Faz. Fica mais claro o programa? Tá claro? Com isso a gente pode concluir o quê? É melhor if then ou if then else? Deixar registrado aqui em videoaula, né? Nós temos aqui a situação de que eu só pedi a questão 1 e 2, né? Que a 2 está amontoada aqui em cima, inclusive, aqui da 1, né? Mas nós temos ainda a questão 3, temos a questão 4, temos a questão 5, temos a questão 6, questão 7, questão 8, 9, 10... Né? Não. Não. Eu falei isso? Ah, tá. Eu não falei isso, né? Falei, ó. Quem quiser praticar, pode. Eu vou pedir para vocês, para a semana que vem, a questão 3, a questão 4 e a questão 5. Certo? A nossa prova vai ser na semana do dia 10, né? Prova bimestral. Daqui 3 semanas, na verdade, né? Então, temos 2 semanas no meio ainda, certo? Então, só para deixar avisado, para a semana que vem, então, fica a 3, 4 e 5. E o restante vai ficar para outra semana. Tá claro? Tá de bom tamanho? É que para outra semana vai ficar, ó, tem a 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos fazer até a 6 para a semana que vem? Até 5? Até 5 eu escutei até 5. Não, tudo bem. A questão é que para outra semana, mais próximo da prova, vai ser 6, 7, 8, 9 e 10. Então, essa a colocação que eu estou fazendo, certo? Para mim é indiferente se vai ser dessa até a 5 até a 6. Mas eu acho que vocês não têm a pressão de ter prova agora, ter uma série de coisas que não tem. Eu acho que seria razoável. Fechou, professor. Combinado? Dúvidas? Tá de boa aí? Beleza. Então, posso fechar a videoaula? Alguém ficou com alguma dúvida? Andréia? Carlos? Bruno? Demir? Não vamos chamar todos, tem que fazer chamada, né? Posso fechar aqui então?